Você chegou até esta tarde carregando preocupações que ninguém consegue enxergar? Talvez o dia ainda nem tenha terminado, mas sua força já parece ter chegado ao limite. Antes de continuar correndo, pare por alguns minutos, respire profundamente e permita que Deus visite seu coração. Esta tarde não precisa terminar com o mesmo peso que começou. Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que a presença de Deus envolve você e alcança também cada pessoa que está ao seu redor. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar esta oração até alguém que está enfrentando uma tarde difícil e precisa desesperadamente de uma palavra de esperança. Hoje você vai entender que a tarde pode se tornar um momento poderoso de renovação espiritual. Vai descobrir como entregar a Deus aquilo que aconteceu pela manhã, como receber forças para continuar o dia e como proteger sua mente contra a ansiedade. E no final, faremos uma oração poderosa por sua vida, sua família, sua saúde, seu trabalho, suas finanças e por tudo o que ainda precisa acontecer antes que este dia termine. Preste muita atenção no ensinamento dos últimos minutos, porque ele pode mudar a forma como você atravessa os momentos mais cansativos do seu dia. Talvez sua manhã tenha sido pesada. Você acordou com planos, mas alguma notícia mudou tudo. Uma conversa inesperada feriu seu coração. Um problema apareceu no trabalho. Uma despesa trouxe preocupação. Uma lembrança despertou saudade. Ou talvez nada de grave tenha acontecido, mas existe dentro de você um cansaço que não sabe explicar. A tarde chegou e você continua tentando cumprir suas responsabilidades enquanto trava uma batalha silenciosa por dentro. As pessoas olham para você e imaginam que está tudo bem. Entretanto, Deus conhece os pensamentos que você não compromete, as lágrimas que seguram e as perguntas que continuam sem resposta. É exatamente nesse momento que a palavra do Senhor se torna um lugar de descanso. A palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Esse salmo foi escrito em um contexto de profunda angústia. Davi não enfrentou apenas adversários distantes. Ele sofria por causa da traição de alguém próximo, uma pessoa com quem havia compartilhado amizade e comunhão. A dor era tão intensa que ele desejava ter asas como uma pomba para voar e encontrar descanso. O que muita gente não percebe é que Davi não escondeu sua fragilidade. Ele descreveu o medo, a inquietação e a vontade de fugir. Ainda assim, no meio da angústia, tomei uma decisão: lançar seu cuidado sobre o Senhor. No hebraico, a ideia de lançar transmite o ato de colocar sobre outro aquilo que você está carregando. Não é apenas comentar o problema com Deus e depois recolocá-lo sobre os próprios ombros. É transferir o peso, confirmando que existem cargas que sua alma não foi criada para suportar sozinha. Quantas vezes você orou sobre uma preocupação e poucos minutos depois voltou a alimentá-la? Você entregou o problema com os lábios, mas continuou segurando-o com a mente. Repassei a conversa, imaginei os cenários e tentei encontrar sozinho uma solução para cada possibilidade. Talvez seja isso que está acontecendo nesta tarde. Seu corpo está em um lugar, mas seus pensamentos estão presos em muitos outros. Você está trabalhando, porém sua mente está tentando resolver o amanhã. Está cuidando da casa, mas por dentro revive algo que aconteceu ontem. Está conversando com alguém enquanto o coração permanece distante. Entregar a preocupação não significa abandonar responsabilidades. Significa aquilo que está ao seu alcance sem tentar ocupar o lugar que pertence a Deus. Você pode organizar, conversar, planejar, procurar ajuda e tomar decisões sábias.
O que não precisa fazer é acreditar que tudo depende exclusivamente de você. Imagine alguém carregando uma mala pesada durante uma viagem. O veículo está pronto para transportar tanto a pessoa quanto a bagagem, mas ela entra e continua segurando a mala no colo. Embora já esteja dentro do transporte, permanece cansada porque não colocou o peso no lugar adequado. Muitas pessoas em Cristo, mas continuam com cargas pesadas que Ele as convida a entregar. A partir de hoje, quando a preocupação precisa, declare em voz alta: Senhor, eu te entrego aquilo que não consigo controlar. Dá-me sabedoria para fazer minha parte e fé para confiar a Ti o restante. Se você puder, diga agora o nome do que está preocupando você. Não precisa usar palavras bonitas. Diga simplesmente: Pai, eu te entrego minha família. Eu te entrego este resultado. Eu te entrego meu trabalho. Eu te entrego esta dívida. Eu te entrego esta decisão. Observe que o versículo não promete uma vida sem dificuldades. Ele afirma que Deus sustentará você. Sustentar é impedir que o peso produza uma queda definitiva. Talvez a situação não desapareça imediatamente, mas a presença do Senhor dará força para você permanecer de pé. Senhor, receba agora a preocupação de quem está ouvindo esta mensagem. Tira de seus ombros o peso que está esmagando sua alegria e concede sabedoria para cada responsabilidade. Sustente esta vida e não permita que o medo domine sua tarde. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos compreender. Deus não deseja apenas receber aquilo que te feriu pela manhã. Ele também quer renovar suas forças para o restante do dia. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O profeta Isaías anunciou essas palavras a um povo que enfrentaria sofrimento e exílio. Muitos poderiam concluir que Deus havia se esquecido deles. Por isso, o texto relembra que o Senhor não se cansa, não perde o controle e conhece perfeitamente cada caminho. O que muita gente não percebe é que a expressão traduzida como esperam no Senhor não descreve uma espera passiva. No original hebraico, ela carrega a ideia de aguardar com confiança, mantendo a esperança ligada a Deus. É como uma corda formada por fios entrelaçados. Isolado, um fio pode se romper facilmente, unido a outros, ganha resistência. Esperar no Senhor é entrelaçar sua fragilidade com a fidelidade dele. Você regularmente, minha força terminou, mas a força de Deus não terminou. Minha visão é limitada, mas Ele continua vendendo todo o caminho. Talvez você esteja cansado não apenas por aquilo que fez hoje, mas por tudo o que vem enfrentando há semanas, meses ou anos. Existem cansaços que uma noite de sono não resolve. O corpo descansa, mas a alma acorda pesada. Você perde a vontade de conversar, começa a realizar tudo mecanicamente e já não consegue celebrar pequenas conquistas. Quantas vezes você disse "estou bem" só para não precisar explicar? Quantas vezes continuo ajudando todo o mundo enquanto não encontrei alguém a quem contar que também precisava de ajuda? Deus não seu cansaço. Ele não olha para você com impaciência, exigindo que produza uma força que já não possui. A palavra diz que Ele dá força ao cansado. Isso significa que você reconhece sua fraqueza não afastada do Senhor. Cria espaço para depender dele. Uma águia não vence a resistência do vento gastando energia desnecessariamente. Ela encontra as correntes de ar e permite que elas a elevem. Da mesma forma, Deus não está esperando você para atravessar esta tarde apenas por esforço humano.
Ele convida você a se apoiar em sua graça. Isso não significa ignorar os limites do corpo ou usar a fé como desculpa para não descansar. O próprio Jesus, em sua humanidade, dormiu, alimentou-se e reduziu-se da multidão em alguns momentos. Procurar descanso, estabelecer limites e pedir ajuda também pode ser uma atitude de sabedoria. A partir de hoje, quando perceber que suas forças estão avançando, não diga apenas, eu tenho que aguentar. Declare, o Senhor é a fonte da minha força. Eu farei o que precisa ser feito, respeitarei meus limites e dependerei da graça de Deus. Talvez ainda haja trabalho esperando por você. Talvez existam crianças para cuidar, decisões para tomar, consultas para enfrentar ou uma conversa importante para realizar. Antes de continuar, peça, Espírito Santo, renova minha mente. Não permita que eu leve o cansaço de uma tarefa para todas as outras partes do meu dia. Deus pode conceder vigor para continuar, mas também pode mostrar que algumas cargas precisam ser reorganizadas. Nem tudo o que ocupa sua agenda foi colocado ali pelo Senhor. Às vezes pedimos força para manter um ritmo que Deus deseja que seja revisto. Pergunte com sinceridade, Senhor, o que realmente precisa ser feito hoje? O que pode esperar? Qual responsabilidade é minha e qual peso estou carregando apenas para não decepcionar pessoas? Existe liberdade em compreender que você não precisa atender a todas as expectativas humanas. Jesus cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, mas nem sempre correspondeu à pressa da multidão. Ele conhecia sua missão e não permitia que a urgência dos outros substituísse a direção de Deus. Pai, multiplique as forças de quem chegou a esta tarde sem vigor. Concede descanso interior, organização e discernimento. Mostra o que deve ser feito e o que precisa ser entregue, para que esta pessoa não seja governada pela culpa nem pela combustão. Agora, preste atenção no próximo versículo, porque ele toca em uma batalha que costuma ficar mais intensa durante a tarde, a ansiedade com aquilo que ainda pode acontecer. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não fiqueis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso. Ele não falava sobre paz a partir de uma vida confortável e sem ameaças. Humanamente, tinha motivos para viver inquieto. Mesmo assim, ensinou que a paz de Deus não depende de todas as situações que estão organizadas. O que muita gente não percebe é que Paulo não mandou os cristãos simplesmente pararem de pensar nos problemas. Ele apresentou um caminho: transformar inquietação em oração. Em vez de permitir que a preocupação circule sem direção dentro da mente, devemos apresentá-la especificamente diante de Deus. A palavra usada para guardar traz a imagem de soldados protegendo uma cidade. A paz de Deus atua como uma sentinela sobre o coração e a mente. Isso não significa ausência de emoções, mas proteção contra o domínio do desespero. Você pode receber uma notícia difícil e ainda ser guardado pela paz. Não podemos conhecer a solução e, mesmo assim, permanecer protegidos contra decisões precipitadas. Podemos continuar esperando uma resposta sem permitir que a espera destrua sua saúde emocional. Será que sua mente está mudando possibilidades em certezas? Uma pessoa ainda não respondeu e você já acredita que aconteceu algo ruim. Uma reunião foi marcada e você imagina que será demitido. Um sintoma apareceu e sua mente construiu o pior diagnóstico. Uma despesa chegou e você concluiu que nunca conseguirá sair daquela situação. A ansiedade tenta fazer você viver hoje dores que talvez nunca aconteçam. Ela pega uma possibilidade e apresenta como destino inevitável.
A oração interrompida esse ciclo e coloca a realidade diante de um Deus que continua soberano. Observe também que o texto menciona ação de graças. Paulo não está dizendo para agradecer pelo sofrimento como se o mal fosse bom. Ele está ensinando a lembrar a fidelidade de Deus enquanto apresenta nossas necessidades. A gratidão impede que o problema atual apague todas as evidências do cuidado do Senhor. Pense por alguns instantes. Quantas vezes Deus já sustentou você? Quantas situações eram impossíveis, mas foram atravessadas? Quantos dias difíceis chegaram ao fim? Talvez a resposta não tenha sido exatamente como você esperava, mas você está aqui. Até este momento, a graça sustentou sua história. Quando sentir uma ansiedade crescendo nesta tarde, pratique 3 passos. Primeiro, identifique a preocupação. Estou com medo disso. Segundo, transforme-a em pedido. Senhor, dê-me direção e intervém segundo sua vontade. Terceiro, registre uma evidência da fidelidade divina. Obrigado, porque o Senhor já me sustentou antes e não me abandonará agora. Declare em voz alta: a paz de Deus guarda meu coração e minha mente. Eu não serei governado por cenários criados pelo medo. Minha vida continua nas mãos do Senhor. Isso não significa rejeitar cuidados médicos ou psicológicos quando necessário. Deus também pode agir por meio de profissionais, tratamentos, conversas responsáveis e apoio da comunidade. Procurar ajuda não é sinal de ausência de fé. Pode ser justamente um passo de sabedoria. Senhor, guarda agora cada mente atormentada. Silenciar o barulho dos pensamentos repetitivos e livrar esta pessoa de sofrer antecipadamente. Que tua paz proteja seu coração e que ela receba sabedoria para procurar a ajuda necessária. Se isso já falei com você, continue, porque a próxima verdade mostra como passar a tarde sem deixar que aquilo que aconteceu pela manhã contamine tudo o que ainda pode acontecer hoje. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias é uma tradição associada ao livro de Lamentações, escrito em meio à dor causada pela destruição de Jerusalém. A cidade estava ferida, o povo enfrentaria consequências graves e o futuro parecia escuro. Mesmo nesse cenário, surge uma declaração de esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. O que muita gente não percebe é que essa esperança aparece no centro do lamento, não depois que todas as dificuldades desapareceram. A fidelidade de Deus é reconhecida enquanto as ruínas ainda estão visíveis. Talvez sua manhã tenha deixado ruínas emocionais. Você cometeu um erro, perdeu a paciência, falou algo de que se arrependeu ou recebeu uma notícia que tirou sua concentração. Agora pense que o restante do dia está perdido. Entretanto, a misericórdia de Deus não está limitada ao relógio. Embora o texto celebre que ela se renova a cada manhã, o caráter misericordioso do Senhor permanece durante todo o dia. Você não precisa esperar até amanhã para recomeçar com Deus. Esta tarde também pode marcar um novo começo. Imagine alguém derrubando café sobre uma página do caderno. Por causa daquela mancha, a pessoa decide jogar fora de todas as páginas seguintes, embora ainda estejam limpas. É isso que fazemos quando permitimos que um momento ruim determine todo o restante do dia. Um erro precisa ser reconhecido e, quando necessário, reparado. Mas ele não precisa se transformar em identidade. Se você pecou, confesse, peça perdão e mudança de direção. Está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Evangelho não ensina você a fingir que o erro não aconteceu. Ele ensina que, em Cristo, arrependimento verdadeiro encontra perdão e transformação. A culpa saudável conduz à confissão. A publicação paralisante tenta convencer você de que não existe mais caminho. A partir de hoje, quando uma parte do dia não sair como esperada, diga: esta situação não governará tudo o que ainda está diante de mim. Receba a misericórdia de Deus, corrija o que for necessário e continue caminhando. Se alguém feriu você pela manhã, não permita que essa pessoa continue controlando sua tarde por meio da amargura. Perdoar não significa chamar injustiça de justiça, voltar a uma situação perigosa ou eliminar limites necessários. Significa a Deus o direito de entregar e recusar-se a alimentar o veneno dentro do próprio coração. Talvez você precise conversar com alguém, pedir perdão ou estabelecer um limite. Faça isso com sabedoria, no momento seguro, sem agir sob a força da raiva. Antes de responder, minério. Antes de enviar aquela mensagem, releia. Antes de tomar uma decisão permanente, permita que suas emoções se acalmem. Declare: as misericórdias do Senhor me alcançam nesta tarde. Meu passado não controlará meus passos próximos. Eu recebo perdão, libero perdão e caminho debaixo da fidelidade de Deus. Pai, visite quem está preso à culpa ou à amargura. Dá coragem para consideração erros, humildade para pedir perdão e força para liberar aquilo que tem envenenado o coração. Que esta tarde seja marcado por misericórdia e recomeço. Mas existe algo ainda mais forte que preciso mostrar. A tarde não é apenas um intervalo entre a manhã e a noite. Biblicamente, ela também pode se tornar um momento de busca, resposta e renovação da aliança com Deus. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 3, versículo 1: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A nona hora correspondia aproximadamente às 3 horas da tarde e estava ligada a um momento de oração. Pedro e João mantêm o hábito de buscar a Deus. No caminho, encontrei um homem que não podia andar desde o nascimento e era colocado diariamente na porta do templo para pedir esmolas. O homem esperava receber dinheiro, mas Deus tinha algo que ultrapassava sua expectativa imediata. Pedro lhe disse que não possuía prata nem ouro, mas ofereceria o que tinha. Em nome de Jesus Cristo, tentei que ele se levantasse e andasse. O homem foi erguido e seus pés foram fortalecidos. O que muita gente não percebe é que aquele encontro aconteceu no caminho de uma prática regular de oração. Pedro e João não estavam procurando um espetáculo. Fiquei simplesmente caminhando em fidelidade quando apareceu uma oportunidade de manifestar a graça de Deus. Isso nos ensina que uma tarde abençoada não é necessariamente uma tarde sem interrupções. Às vezes, uma vitória aparece justamente em uma interrupção. Uma conversa inesperada, uma pessoa que precisa de ajuda ou uma mudança de planos pode se transformar em oportunidade de servir. Quantas vezes você considera abençoado apenas aquilo que beneficia você? Pedimos que Deus abençoe nossa tarde, e isso é legítimo. Mas uma vitória também pode significar tornar você um instrumento para abençoar alguém. Talvez exista uma pessoa perto de você precisando de uma palavra respeitosa, de ajuda prática ou simplesmente de alguém que a escute sem julgamento. Você não precisa resolver todos os problemas dela. Podemos oferecer o que possui: atenção, oração, encorajamento e, quando possível, apoio responsável. A partir de hoje, faça uma pausa breve em algum momento da tarde. Mesmo que sejam apenas 2 minutos, aquiete-se e diga: Senhor, obrigado por ter me sustentado até aqui. Dirige o restante deste dia e mostre-me como posso refletir seu amor.
Essa prática não é uma fórmula mágica. O poder não está no horário, mas em Deus. Não precisamos transformar determinada hora em superstição. O ensinamento é que podemos separar momentos ao longo do dia para reorientar o coração ao Senhor. A oração da tarde funciona como alguém ajustando uma bússola durante uma caminhada. Talvez você tenha começado o dia com a direção certa, mas preocupações, notícias e conflitos desviaram sua atenção. Uma pausa diante de Deus ajuda você a refletir sobre o caminho novamente. E existe outra verdade importante em Atos, capítulo 10, versículos 3 e 4. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Cornélio era um centurião romano que buscava a Deus, orava e praticava generosidade. O Senhor iniciou um processo que levaria Pedro até sua casa e mostraria de maneira segura que o Evangelho alcançaria também os gentios. Isso não significa que toda pessoa que ora tarde receba uma visão ou uma resposta imediata. O texto descreve um acontecimento específico da história da igreja. Entretanto, ele confirma que Deus conhece as orações sinceras e, segundo, pode conduzir encontros, pessoas e circunstâncias seu propósito. Sua oração não é desperdiçada. Mesmo quando não recebe uma resposta no momento esperado, você está cultivando comunhão com Deus. A oração transforma pedidos em entrega, confusão em dependência e pressa em confiança. Declare agora: Minha tarde pertence ao Senhor. Meus encontros, minhas palavras, minhas decisões e meus pensamentos serão colocados diante de Deus. Quero receber sua direção e também ser instrumento de sua graça. Senhor, consagra o restante deste dia. Acompanhe cada encontro, cada deslocamento e cada decisão. Abre oportunidades para o bem e dá discernimento para considerar aquilo que não vem de ti. Agora, olhamos para a verdade que pode mudar a maneira como você ora a partir de hoje. Uma tarde verdadeiramente abençoada não é aquela em que Deus simplesmente cumpre toda a nossa agenda. É aquilo em que confirmamos a dele, mesmo quando o dia toma um boato diferente do planejado. A palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 118, versículo 24: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse salmo celebra a intervenção e a fidelidade de Deus. O versículo não afirma que todas as decisões do dia serão determinadas. Ele declara que o dia pertence ao Senhor e, por isso, pode ser vívido com confiança e gratidão. Talvez você tenha pensado que só poderia agradecer à noite, depois de verificar se tudo deu certo, mas a fé agradece durante o caminho. Não porque conhece todos os resultados, mas porque conhece quem continua conduzindo a história. A alegria bíblica não é uma obrigação de sorrir quando o coração está ferido, não é negação da dor. Os próprios salmos unem choro e esperança, lamento e confiança. Alegrar-se no Senhor significa consideração que o sofrimento não possui autoridade final. Você pode dizer: hoje não aconteceu tudo como eu queria, mas Deus esconde comigo. Ainda existem problemas, mas eles não apagaram sua fidelidade. Ainda há respostas pendentes, mas minha vida não está abandonada. E o ensinamento mais forte desta oração está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, quando Jesus declara: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não disse: organizem tudo e depois venham. Ele chamou os cansados e sobrecarregados como estavam.
O descanso oferecido por Cristo não é apenas uma pausa física. É reconciliação com Deus, aprendizado de seu caminho e liberação da tentativa de controlar tudo. O jugo era uma peça colocada sobre animais para conduzi-los no trabalho. Tomar o jugo de Jesus significa submetê-lo à sua direção. O descanso não nasce de uma vida sem responsabilidades, mas não pode ser carregado separadamente. A vitória de que você mais precisa nesta tarde talvez não seja a remoção imediata de todas as tarefas. Pode ser a certeza de que Cristo caminha com você. Pode ser uma mente guardada, uma decisão iluminada, um coração perdoado ou força renovada para atravessar aquilo que ainda não mudou. O problema pode não desaparecer nos próximos minutos, mas você não precisa continuar sozinho. A notícia pode não ser revertida hoje, mas ela não é maior que o cuidado de Deus. A resposta pode demorar, porém a presença de Cristo está disponível agora. Chegou o momento de orarmos. Se puder, feche os olhos e coloque a mão sobre o coração. Se estivermos direcionando ou realizando algo que exige atenção, continue apenas ouvindo. Receba esta oração como alguém que abre uma janela para a luz entrar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti esta pessoa que chegou até esta oração da tarde. Você conhece seu nome, sua história, sua casa e cada batalha que ela aconteceu desde o momento em que acordou. Antes que qualquer palavra seja pronunciada, você já conhece sua necessidade. Pai, recebe agora todos os pesos que ela carregou durante a manhã. Recebe a preocupação com a família, o medo relacionado à saúde, a insegurança no trabalho, as contas que precisam ser pagas e as decisões que ainda precisam ser tomadas. Dá sabedoria para aquilo que está ao alcance dela e concede fé para entregar aquilo que somente você pode resolver. Em nome de Jesus, quebra toda a fortaleza de medo, culpa, desespero e ansiedade. Que pensamentos de derrota perderam sua força. Que toda mentira que diz que esta pessoa está abandonada seja confrontada pela verdade da sua palavra. Ela não está esquecida, porque seus olhos permanecem sobre aqueles que você procura. Senhor, renova agora suas forças. Onde houver exaustão, derrame vigor. Onde houver confusão, conceda claro. Onde houver propostas, estabelece sua paz. Guarda o coração e a mente desta pessoa em Cristo Jesus. Não permita que ela tome decisões guiadas pelo pânico, pela raiva ou pela pressa. Abençoa sua casa nesta tarde. Guarda cada entrada e cada saída. Protege sua família, seus filhos, sua participação, seus pais e todas as pessoas que ela ama. Livra-os de acidentes, violência, enfermidades e caminhos perigosos. Concede discernimento sem medo alimentar, prudência sem paralisia e confiança sem irresponsabilidade. Visita quem está enfermo, concede força, cuidado e, segundo tua vontade, restauração da saúde. Abençoa médicos profissionais, exames, tratamentos e medicamentos. Abra caminhos para que o cuidado necessário seja encontrado e sustentação emocionalmente quem está esperando um resultado. Pai, toca também a vida financeira. Dá trabalho digno, criatividade, organização e portas honestas. Livra a pessoa de fraudes, decisões precipitadas e propostas que excluam a desobediência. Ensina-a a administrar com sabedoria e prove aquilo que é necessário para sua casa. Abençoe o ambiente de trabalho. Traz respeito onde existem conflitos, justiça onde há opressão e entendimento onde surgiram desentendimentos. Dá equilíbrio para cumprir responsabilidades sem transformar o trabalho do Senhor da vida. Que esta pessoa seja reconhecida pela sua honestidade, competência e detenção. Senhor, se ela errou hoje, conduza ao arrependimento e às peças. Se foi ferido, proteja seu coração da amargura. Dá força para perdoar sem abandonar limites seguros.
Que nenhuma palavra recebida pela manhã tenha poder para destruir tudo o que ainda pode florescer nesta tarde. Eu declaro vitórias sobre o restante deste dia. Que haja encontros dirigidos por você, livros que talvez nunca sejam percebidos e oportunidades para praticar o bem. Dá-te as portas que conduzem ao erro e abre aquelas que estão de acordo com a tua vontade. Entregamos a você nossos planos. Se algo precisar ser alterado, dá-nos humildade para aceitar sua direção. Se houver uma esperança, conceda paciência. Se chegar uma resposta, dá-nos discernimento. Se o caminho continuar difícil, fortalece nossos passos. Nós rejeitamos a tentativa de controlar o amanhã. Esta tarde pertence a ti. Nossa família pertence a você. Nosso trabalho pertence a você. Nossos sonhos, medos e necessidades estão diante do teu altar. Não queremos apenas obter suas vitórias, queremos andar em tua presença. Que a paz de Cristo entre agora neste coração como uma sentinela. Que o ambiente desta casa seja um exercício pela serenidade. Que a respiração se acalme, que a mente desacelere e que a esperança seja renovada. Mesmo que a circunstância ainda não tenha mudado, transforme nossa maneira de atravessá-la. Obrigado, Pai, porque sua misericórdia não terminou. Obrigado porque fomos sustentados até este momento, pelo pão, pela vida, pelas oportunidades e por cada pequeno sinal de cuidado que a pressa quase nos impede de perceber. Abençoa esta tarde desde agora até o momento de descanso. Que esta pessoa termina o dia não apenas cansada pelas tarefas, mas agradecida por ter sido sustentada. E quando a noite chegar, que ela possa considerar: até aqui o Senhor me ajudou. Nós entregamos tudo em suas mãos e descansamos no caráter de Cristo. Que tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, seja cumprida em nós. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu esta oração, escreva nos comentários: eu recebo. Declare sua fé. Escreva também o seu pedido de oração, se desejar, para que outras pessoas possam se unir a você. Envie este vídeo para alguém que está passando por uma tarde difícil. Talvez essa pessoa não consiga pedir ajuda, mas esta oração pode alcançá-la no momento certo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem para a sua vida. Que o Senhor abençoe sua tarde, renove suas forças e guarde sua casa em paz.